Essa denúncia do Marcos Duval, por enquanto, está muito nebuloso, né? O cara apresentou várias versões, fez uma denúncia numa live com o MBL, e aí falou que o Bolsonaro tinha coagido ele, junto com Daniel Silveira, né, para aplicar um golpe na época. E aí diz que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, já tinha conhecimento sobre essa denúncia, só que essa denúncia não foi formalizada, não foi oficialmente formalizada, por isso que o Alexandre de Moraes não levou isso a sério, porque se não é oficializada, é uma mera especulação, né? Então, como tem várias informações e várias desinformações por enquanto, né, as notícias vão vindo com calma, o Otávio Guedes, da Globo News, fez um relato, conseguiu montar um quebra-cabeça muito bem, né? E, de certa forma, muita gente também já tinha sacado qual é a do Marcos Duval. Ele queria, na verdade, atingir o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque eles estão com muito medo. É o desespero. O Marcos Duval provavelmente sofreu pressão, né, muita pressão da parte dos bolsonaristas e fez o que fez. Ele foi orientado por alguém, né? E a gente tem que saber quem é essa pessoa, né? Então, o Marcos Duval, ele fez isso com a intuição de atingir o ministro Alexandre de Moraes, torná-lo parcial, né? Tem a história da escuta, de que ele ia botar uma escuta, quer dizer, é uma operação tabajara mesmo, né? É uma loucura. Parece coisa enfim, aqueles programas de animação, de comédia, parece um Chaves da vida, né? Um golpe à la Chaves. E cara, esse Marcos Duval, se você quer conhecer um político, veja o histórico dele antes. Quem era Marcos Duval? Quem foi Marcos Duval? Marcos Duval foi um instrutor de artes marciais e tiro da SWAT, no qual ele dizia que ele era policial. Ele era um verdadeiro embuste, um verdadeiro 171, né? Falsidade ideológica, porque na verdade ele nunca foi policial da SWAT e ele se colocava como policial da SWAT. Eu acompanhei as redes sociais dele na época, aliás, fui bloqueado, fui banido. Ele bloqueia todo mundo que faz perguntas sobre polícia, academia de polícia, etc. Então, como ele era um cara que estava mentindo, né, dizendo que era policial, o que é falso, né, é um 71. É um cara, um 71, é um pilantra. É isso que o Marcos Duval é, antes de ser bolsonarista. Ele é um pilantra. Esse é o passado do Marcos Duval, né? Não é porque ele instruía os policiais da SWAT que ele era um policial da SWAT. Ele não tinha poder de polícia, mesmo fazendo o, mesmo ensinando os policiais, né? Ele não tinha poder de polícia nenhuma dentro dos Estados Unidos porque ele não é um cidadão americano, para começar. Só que ele aparecia nos programas, ele aparecia nas redes sociais, ele se colocava como policial. E depois de tanta pressão das pessoas pressionarem ele chegou a revelar que ele não era policial. E aí ele ficava nesse negócio de sou policial e depois falava que não era policial. Muito parecido com o que ele está fazendo agora. Toda hora mudando de história, falando que Bolsonaro coagiu ele, aí depois ele mudou de ideia, mudou a versão, falou que o Bolsonaro só escutou, né? E se o Bolsonaro só escutou o Daniel Silveira, o Bolsonaro prevaricou, né? E se o Marcos Duval também, na época, não fez a denúncia, ele também prevaricou.
ou tá como agente duplo nessa história, né? Enfim, são várias, né? Marcos Duval diz que vai solicitar à PGR afastamento de Alexandre de Moraes de inquéritos. Esse era o objetivo dele, né? Afastar a relatoria dos inquéritos da mão do Alexandre de Moraes, né? Por quê? Para blindar o Bolsonaro. Simples assim. E aí depois o Alexandre de Moraes diz que todas as versões do senador Marcos Duval são antagônicas entre si. E aí ele se enrola todo, Marcos Duval, né? Ministro divulga decisão prevendo multa a Veja e TVs no caso Marcos Duval e depois recua. Bom, isso é outra notícia. Mas a notícia que eu queria dar é o seguinte: ministro Alexandre de Moraes manda investigar senador Marcos Duval sob suspeita de falso testemunho. Aí vem a bolsonarista Janaína Pascoal dizer na CNN que o Alexandre de Moraes é uma vítima, portanto ele não pode investigar o Marcos Duval. Olha só, é sempre assim, é sempre a mesma narrativa, né? Então quer dizer que o Marcos Duval pode citar. Quem diz que o Marcos Duval está falando a verdade? Ele pode somente citar, esbarrar no Alexandre de Moraes, que pronto, aí não é o Alexandre de Moraes que cuida disso. Tem que ser outro ministro, são 11 ministros. Né? É muita cara de pau dessa Janaína, né, cara? É um malabarismo para querer tirar o Alexandre de Moraes, afastar o Alexandre de Moraes de qualquer forma. É muita cara de pau desse pessoal, viu? Então, não tem essa. Tem que investigar. Não é porque o cara citou o Alexandre de Moraes que não é o Alexandre de Moraes que não possa mandar investigar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Não tem essa história. O Alexandre de Moraes diz o seguinte: o senador Marcos Duval apresentou à Polícia Federal uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas, de modo que se verifica a pertinência e necessidade de diligência para o seu completo esclarecimento, bem como para a apuração dos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. Bom, se for comprovado pela apuração da Polícia Federal que o Marcos Duval se enrolou todo, né, mentiu, ele está ferrado. Isso sim. Quem sabe talvez cabe até uma prisão. O Marcos Duval, pessoal, hoje em dia, ele é o quê? Virou bolsonarista, né? Ferrenho, fez aquele teatrinho todo, né, chorando, falando, é pela minha filha nada. Isso aí é atuação golpista, isso sim, né? E aí esse Marcos Duval se apaixonou pelo Bolsonaro, virou bolsonarista de carteirinha e ficou tirando onda de agente duplo, né? Quer dizer, um canalha ao cubo, né? Então o que o Moraes quer? Receber a íntegra do depoimento do Marcos Duval à Polícia Federal, quer que a revista veja o áudio da entrevista publicada com o Duval, quer a CNN Brasil Globo News envie a íntegra de qualquer entrevista já publicadas, concedidas pelo senador, e que a Meta, dona do Instagram, encaminhe o inteiro teor da transmissão ao vivo feita pelo senador, em que ele afirma que Bolsonaro o coagiu. Agora ele vai ter que provar a denúncia dele. Aí depois o Duval baixou o tom das acusações contra Bolsonaro, quer dizer, é um canalha, né? Não dá para acreditar num pilantra desse, mentiroso, golpista, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Pessoal, agora é uma enxurrada de notícias, isso aí vai ter andamento, temos que ver aí qual será os próximos passos, né? E vamos ver o que a Polícia Federal vai dizer em relação a isso. E outra coisa, o Duval é parceiraço dos filhos do Bolsonaro. Parceiraço. Parceria total com a família Bolsonaro. Então é isso, não esqueçam de deixar o like,
Se você não curtiu, deixa o dislike. Se inscreva no canal aí para dar essa força. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Valeu, falou.